intocável de Deus. Aquela igreja ela vivia em um sistema opositor contra a fé cristã. E observamos que os amados irmãos, naquela época, não foi fácil para eles adquirir a sua vitória, mas porém sempre buscando força em Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele conhecia as obras daquela igreja, né? Porque mesmo tendo pouca força, mas guardaste a palavra da paciência. O Senhor Jesus Cristo diz que assim como aquela igreja foi fiel, ele seria também fiel, guardando a igreja da hora da tentação que viria sobre toda a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui mostra que aquela igreja, ela era uma igreja pequena diante dos olhos do homem. Ela era uma igreja onde observamos que não era aquela igreja que se olhava fisicamente na estrutura de se encher os olhos, mas ela era uma igreja que tinha espiritualidade diante de Deus. Porque o que vale hoje, irmão, não é uma igreja, né, grande diante dos olhos do homem, vamos dizer aqui, estrutura de templo. E sendo que uma igreja não tem espiritualidade, ou seja, diante de muitas pessoas, aquela igreja ela seria tragada facilmente. Mas aquela igreja confiava em Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele se agradou daquela igreja por isso. Por isso que eu quero trazer esta mensagem, estou trazendo hoje para as nossas vidas. Por que, irmão Paulo? Porque a igreja nesse momento, nesse sistema que a gente vive, louvado seja o nosso Senhor, é possível sim nós buscar a Deus em meio à dificuldade. É possível sim a igreja ganhar alma para Cristo. É possível sim a igreja crescer. É possível sim a igreja avançar. E o Senhor disse, olha, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O que eu quero dizer nesta noite, quem não tem, busca a Deus, e quem tem, conserve, para que você não venha perder. Alguém diz, irmão Paulo, eu não estou vencendo porque eu tenho pouca força. Ou seja, você não está sem nenhuma força, você tem pouca força. E se você tiver um pouco de força, Jesus ainda pode multiplicar a sua força. Porque aquela igreja ela venceu tendo pouca força. Ou seja, a pouca força que ela tinha, pastor Boaventura, ela buscou mais em Deus. Porque a força da igreja não está na força do braço do homem. Ou seja, está na espiritualidade de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na sua própria força. Onde está a força da igreja? É no Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, irmão, para esta igreja não está nada acabado, porque o nosso Senhor, ele vive e reina para todo sempre. Amém, igreja?